com essa melodia, iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, hoje dando continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Quero mandar o meu abraço para o pastor Lorival ali em Morragudo, e também para todos os irmão Zezinho, irmão José Alves, o pastor Zezinho, melhor dizendo, o presbítero, irmão José Alves, aos irmãos que acompanham o ministério em Morragudo, e também a todos os irmãos que estão ali congregando, irmãos amorosos, irmãos humildes, submissos, que têm verdadeiramente o amor de Deus em suas vidas, em seus corações. Um abraço afetuoso e que esta palavra encontre vocês na mais perfeita paz, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mandar meu abraço também para Hortolândia, a cidade onde eu trabalhei por 4 anos e que deixei muitos amigos ali, inclusive a irmã Clemilda está sempre presente em nossas lives. Que Deus possa abençoar ela e toda a sua família e cumprir o propósito do seu coração. E aos demais irmãos que estão entrando, participando também, o Danilo, meus sobrinhos, todas as pessoas que estão entrando aí, que Deus alcance vocês, a sua graça possa tomar conta da vida de vocês e que o propósito de Deus venha se cumprir na vida de vocês. Hoje eu ainda estou aqui, me sinto privilegiado. Ainda hoje eu disse ao Senhor, hoje é 5 de maio de 2025 e eu ainda estou aqui, Senhor. Eu queria ter ido há muito tempo, mas o Senhor não permitiu, o Senhor não me chamou, então eu esperei. Ainda estou esperando o Senhor me chamar. Minha vida consertada diante de Deus, esperando o momento de entrar na glória. Mas se o Senhor quer que eu fique, que eu testifique, eu vou testificar. Mas eu quero dizer aos mais novos que se preparem. Alguém vai ter que continuar esse trabalho de pregação do Evangelho, de ensinamento da Palavra de Deus. Eu quero dizer que muito em breve eu vou estar preparando um estudo sobre o livro de Daniel. Ontem, ao chegar em Morragudo, alguma coisa me incomodou. Eu comecei a ler o capítulo 8 do livro de Daniel e as coisas foram ficando tão claras para mim como eu nunca tinha conseguido ver. E eu preciso fazer algumas pesquisas, história, geografia, para poder falar com mais clareza sobre o assunto, mas acredito que ali a Bíblia vai nos abrir um caminho para nos mostrar de onde virá o anticristo. Ouvi uma mensagem ontem sobre isso e eu quis falar sobre esse assunto e senti que realmente é muito mais fácil que parece. Olha, tudo é pela fé, você põe o primeiro pé na água e as águas vão abrindo um caminho e você passa a pé enxuto. Foi assim que aconteceu com Israel e é assim que também vai acontecer conosco. Então, vamos nos preparar para fazer a obra como o Senhor tem nos dado. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Eu gosto muito de ler o Sermão da Montanha na palavra de Mateus, mas hoje nós estamos aqui com o Evangelho de Lucas e nós vamos ver o que nós vamos falar. E ontem ali em Morragudo, quando o pastor Lorival lia o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, eu senti 2 vezes o Senhor falando comigo através daqueles versículos. Vou compartilhar com os irmãos na ocasião apropriada. Hoje, porém, nós estamos dando continuidade ao assunto da semana passada. E a palavra de Deus diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Olha que maravilha, O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo se cumprindo dessa forma aqui, trazendo salvação, trazendo libertação, fazendo as pessoas saberem que a salvação realmente havia chegado ao mundo através da pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o evangelista Lucas, ele nos dá uma descrição bem apurada do que acontecia, com os detalhes tão ricos como ele está dizendo, porque realmente eles estavam descendo de um lugar, onde eles estavam, e de acordo com o evangelista Lucas, eles estiveram ali em Cafarnaum, estiveram em outros lugares, passaram pela sinagoga e chegaram ali naquela montanha onde aconteceu o sermão. E nós vamos estar vendo justamente isso agora.
havia descido com eles aquela multidão enorme, muitos discípulos. Os discípulos quer dizer os seguidores, né, os alunos, os aprendizes, as pessoas que ouviam a palavra dele, queriam aprender com ele e seguiam ele. São chamados de discípulos ou seguidores. Hoje nós vemos muitos seguidores nas redes sociais, pessoas que são influencers, né, youtubers, né, tiktokers, pessoas do Instagram, do Twitter, do Threads também. Tem muitos, né? Eles têm muitos seguidores, mas nenhum deles se compara com os seguidores de Jesus, porque Jesus não tinha redes sociais, Jesus não fazia nada para chamar atenção, ele apenas manifestava a sua palavra, que tem poder suficiente para arrebanhar todos esses seguidores. E nós temos ali então a passagem que fala que todas aquelas pessoas vinham, uma grande multidão de povo da Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom também, que eram ao lado de Israel. E que eles tinham vindo para ouvir e também para ser curados. Olha, eles sabiam que eles seriam curados. Eles iam para ouvir a pregação do Evangelho, eles sabiam que eles seriam curados. Eles vinham nessa certeza, vinham para ouvir e para serem curados. O que nós precisamos buscar de Deus hoje, essa autoridade sobre as enfermidades. E não é difícil, viu, irmãos? Porque, olha, nos anos 80, na época daquele grande avivamento que varreu o mundo todo, ele passou por Viradouro e nós fizemos parte, graças a Deus, glória a Deus, fizemos parte pregando o Evangelho nas ruas, expulsando demônios, expulsamos muitos demônios. Era jejum, consagração e oração, expulsávamos demônios, e era fé também. E da mesma forma que nós expulsamos demônios, nós podemos expulsar enfermidades. Se você mandar a enfermidade sair, se você acreditar que ela vai sair, realmente ela vai sair. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos remover montanhas. Não foi isso que ele disse, mas usou outras palavras, mas é mais ou menos isso aí. Ele diz que nada nos seria impossível. Então eles vinham para ser curados, e também aqueles que eram atormentados por espíritos imundos queriam ser libertados. E a palavra de Deus diz que eram curados. Eles eram curados. Eles não voltavam para casa frustrado, aborrecido, desanimado, com problema. Não, eles eram curados. Nós precisamos aprender a tomar posse, irmão. Precisamos chegar na presença do Senhor com fé, porque a pessoa que não tem fé, a pessoa que não acredita, ela vai pedir o que para Deus se ela não tem fé, se ela não acredita? Então, essa pessoa precisa primeiramente acreditar que a palavra de Deus é real. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa, crer que Deus existe, crer que a sua palavra é a verdade e crer principalmente que ele é recompensador daqueles que o buscam. Se a pessoa busca a Deus pedindo cura, falando, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor me cura, essa pessoa não sabe se é da vontade de Deus, ela não acredita que vai ser curada, ela não tem fé para ser curada. E é importante que a pessoa tenha fé, que a pessoa acredite realmente para ser curada. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Olha, a virtude estava com o Senhor. Isso é uma coisa importante. Se você quer ser instrumento de cura, você precisa buscar a virtude para curar. Não basta você sair em algum lugar, alguém tocar em você, não vai acontecer nada se você não tem virtude. Mas a pessoa que te toca, ela tem que ter essa fé, ela tem que acreditar que vai acontecer. É o que acontece com muita gente. A pessoa chega diante de alguém, né? Olha, eu vou vir pedir oração aqui, porque se for da vontade de Deus eu quero ser curado. Não, claro que é da vontade de Deus curar. Deus não criou a enfermidade veio do pecado. As doenças, os problemas vieram do pecado que invadiu a humanidade, de uma humanidade que buscou o pecado, que busca o pecado todo dia. E Deus manda nos afastarmos dos nossos pecados, nos arrepender, para Ele nos curar. Nós precisamos fazer isso. Agora, o que nós precisamos entender é que a vontade de Deus é curar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus quer te curar sim, mas muitas vezes você não tem fé para ser curado. Você não acredita que Ele quer te curar, você não sabe se Ele quer te curar. Se você não sabe, você não acredita. Se não acredita, espera receber o quê?
E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Olha como essa palavra é abençoada. Ele estava abençoando o povo, dizendo: vocês são bem-aventurados, são felizes, são abençoados, vocês que são pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Porque, irmão, não que o rico não possa ser salvo, se ele se arrepender e entregar o coração para Jesus, qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pessoa consegue ser salva, basta se arrepender e ter perdão dos pecados. Basta deixar o seu pecado. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa não se arrepende. E olha, o rico, ele é muito firmado no dinheiro dele, nas posses dele, no potencial que o dinheiro lhe proporciona. Então ele não se preocupa muito com Deus, ele nem lembra de Deus. É por isso que muitas vezes eu falo, ser pobre é uma bênção, porque na necessidade você recorre a Deus. O rico não, qualquer necessidade, põe a mão no bolso, resolve isso facilmente, compra, paga, dá um jeito. Mas o pobre tem que orar, tem que pedir a Deus: Senhor, o que eu faço? Então, muitas vezes nós nos queixamos da nossa condição, mas a nossa condição é uma bênção diante do Senhor. E ele diz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. E lá em Mateus ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmão, quem já passou por grandes angústias, quem já passou por grande sofrimento, que chorou e sentiu o consolo de Deus na sua vida, sabe como essa palavra é real e como é importante essa promessa que ele nos fez. Ele diz assim: bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Olha, passei muita dificuldade na vida, e pelo menos por 3 vezes na vida eu passei fome. Fome mesmo, de não ter o que comer, mas o Senhor supriu as minhas necessidades. Nunca blasfemei, nunca murmurei, nunca levantei a minha voz contra o céu por causa do que estava acontecendo comigo. Poderia culpar alguém, mas nunca culpei ninguém. Simplesmente olhei para o Senhor e disse: Senhor, abre uma porta para mim. E o Senhor abriu a porta. O Senhor me abençoou tanto. Hoje eu me sinto tão abençoado, graças a Deus, que eu posso ajudar as pessoas que são mais próximas, que eu vejo que realmente têm necessidade, né? Graças a Deus, porque a dificuldade passou, irmão, tudo passa. A tristeza passa, a alegria passa, a fartura passa, a fome também passa, tudo passa. O que nós não podemos deixar passar é a oportunidade de seguir e de servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar passar a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, porque muitas vezes nós esquecemos isso. Muitas vezes nós não fazemos isso, nós precisamos realmente fazer isso. Arrependimento. Então diz aqui: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Aborrecer aqui está pela palavra odiar ou desprezar. Quando os homens vos desprezarem, quando eles vos separarem, deixarem de lado, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Já aconteceu comigo. Ei, Barra do Agudo. Foi um cenário tremendo, uma batalha espiritual muito grande, pela disputa da minha alma e de outras almas que ali estavam, mas o Senhor me deu vitória e eu continuei com o Senhor por muito tempo. Houve momentos difíceis. Eu gravei um vídeo outro dia com a música do Jair Pires, que fala pelos caminhos da vida. Houve pessoas cruéis na minha vida, e muitas vezes eu cheguei a desanimar da vida. Mas tudo passa, tudo passou. E aquelas pessoas caíram, foram envergonhadas, e Deus fez a obra que Ele tinha que fazer na minha vida, sem depender de homem nenhum, sem depender da ajuda de ninguém. Porque a obra é de Deus, irmão. A obra não é do homem. Então não adianta bajular o homem, não adianta agradar o homem, tem que agradar a Deus.
E Jesus diz: folgai nesse dia, ou seja, festejem nesse dia, exultem, se alegrem, porque é grande a vossa recompensa no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Ou seja, se nós somos rejeitados, desprezados por causa da palavra de Deus, os profetas de Israel também foram. Foram perseguidos, maltratados, mortos, a espada, cerrados pelo meio, tentados, decapitados. Quantos deles foram chicoteados, jogados para as feras por causa da palavra de Deus? Então, se acontecer conosco, isso é um privilégio que nós temos de sofrer pelo nome de nosso Senhor, e Ele toma a nossa dor, nos recompensa e aí por fim acaba punindo o mal. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O que um rico pode esperar no reino dos céus? Ah, eu ajudei tal pessoa. Você tinha de sobra, você tinha muito. Foi por isso que você ajudou. Porque o pobre, quando ele dá alguma coisa, ele dá daquilo que ele tem, que pode fazer falta para ele. O rico não. O rico está sobrando, ele dá o que está sobrando, que ele vai jogar fora. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Porque tudo passa, né? A fome passa, mas a fartura também passa. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então observa o que ele está dizendo aqui, que está trazendo aqui um contraste entre uma situação e a outra, porque no fim das contas tudo vai passar, tanto a fome como a fartura, tanto a abundância como a miséria, tudo vai passar, nada é para sempre. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha, essa palavra parece ser muito difícil. Amar o inimigo, meu Deus, a pessoa me odeia, eu também não me sinto bem com essa pessoa. Como é que eu vou amar essa pessoa? Porque muita gente pensa que amar o inimigo é abraçar e beijar o inimigo. É falar: ô inimigo, você tá bom? Nossa, que alegria te ver. Não é nada disso, irmão, isso é falsidade, viu? Se você está sentindo uma coisa e chega a ter esse comportamento, isso não é agradável a Deus. Agradável a Deus é você amar o seu inimigo. Como? De que forma? Ora por ele, para Deus mudar a mente dele, o coração dele, para ele se tornar uma pessoa salva também. Uma pessoa que vive no temor de Deus, porque a partir daí você terá realmente condições de amar essa pessoa. Se ele estiver no caminho de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ele vai deixar de ser aquela pessoa odiosa que ele é, e você vai passar a amar essa pessoa de verdade, um sentimento verdadeiro. Então a melhor forma de amar é orar pela pessoa. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Olha, essa palavra aqui é muito enigmática, né? Porque muitas pessoas não têm coragem, nem imagina, alguém chega e dá um tapa no seu rosto, você vira o outro lado. Eu não sei se nós podemos falar assim, né? Mas eu acredito que não é bem isso, porque é doído, né? Você tomar um tapa no rosto e virar o outro lado, é doído, é difícil. A reação, o sangue sobe, é difícil. Mas o que você pode fazer é ignorar. Muitas vezes ignorar e deixar para lá, para não fazer uma besteira, uma coisa pior. Eu tinha 10 anos de idade quando uma professora entrava na sala de aula às 7 horas da manhã e me dava um tapa no rosto. Pá! Com toda a força. Coitada, não vou falar o nome dela. Ela me batia porque minha letra era muito feia. Mas ela nem falava nada, chegava e dava um tapa na minha cara. Todo dia de manhã, por muito tempo. Sabe, eu não tenho nenhum sentimento mal contra ela, já faleceu, e eu peço ao Senhor que se for só por minha causa, perdoa ela, leva ela para o céu. Eu não quero que ela seja condenada por minha causa. Mas, quando eu conto isso para as pessoas, às vezes, principalmente os jovens de hoje, os alunos de hoje, eles falam: se fosse eu, matava, batia, não sei o quê. Gente, eu não sei, eu não tinha nenhum sentimento contra ela, eu tinha medo. Quando eu vi ela, eu tinha medo porque eu sabia que ela ia me bater. Mas sabe que o que é não ter um sentimento negativo em relação à pessoa? Eu nunca desejei a morte dela, nunca pensei em levar uma faca na escola como os alunos de hoje fazem, nunca reclamei dela para o diretor, nunca reclamei dela para o meu pai. Meu pai soube que ela me batia na cara quando ela faleceu, eu tinha 35 anos.
E eu não entendo esse ódio que as pessoas têm hoje, que acontece uma coisa, a pessoa quer matar, quer bater, eu não consigo entender isso. Eu acho que nós precisamos aprender a fazer como Jesus disse: amai os vossos inimigos. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ou seja, eu não vou falar para ela, pode bater do outro lado também. Não vou fazer isso. Mas também não vou reagir, não vou devolver, não vou tentar matar ela, não vou me vingar. Vou deixar na mão de Deus, porque Deus toma providência, irmão. Se você sofra encomendando o seu sofrimento a Deus, Ele vai comprar a sua briga. Olha, brigar com Deus é difícil, hein? Quem estiver lutando contra Deus vai pagar um preço caríssimo por isso. Então, deixa na mão do Senhor. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Se a pessoa vem aqui, ela te pede 1 quilo de mantimento, olha, eu estou sem dinheiro, estou passando dificuldades, pode me emprestar, você empresta. Aí a semana que vem ele volta, nossa, eu não pude pagar, mas me arruma mais. Depois você, não, se você não pagar, não arruma, irmão, deixa levar, mata a fome dele, coitado. Você está em condições de dar e ele está pedindo, ele está muito pior do que você. Então, abençoa ele e Deus vai te abençoar também. E Jesus diz assim: dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Ou seja, não lhe tornes a pedir de volta, né? Porque é assim que Deus vai te recompensar. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Olha, essa palavra aqui é muito simples. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Quanta gente, né, gosta de fazer maldade. Da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Se você quer que alguém faça uma coisa, faça para a pessoa. Planta a boa semente para você colher um bom fruto. Porque tem gente que planta a semente maligna, quer colher fruto bom. Planta uma boa semente e você vai colher um fruto muito bom. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. O que ele está querendo dizer aqui? Se vocês amar só as pessoas que amam vocês, vocês não vão ter nenhuma recompensa no céu. Vocês têm que amar todos. Porque os pecadores também fazem isso. Eu gosto de quem gosta de mim. Então não é por aí. Você tem que tentar ser amigo de todo mundo. Você precisa tentar ajudar todo mundo. Ser justo com as pessoas, até mesmo com aquelas pessoas com quem você não simpatiza, para que Deus faça justiça com você também. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, o ensinamento é, se você faz alguma coisa esperando receber de volta, Deus não tem que te recompensar, você já recebeu a sua própria recompensa. Você precisa fazer as coisas porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus, porque você quer viver para o Senhor, porque você reconhece que sem a bênção do Senhor, você não teria conseguido nada. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Sem a bênção de Deus, você não estaria onde você está, você não teria saúde, você não teria trabalho, você não teria oportunidade de fazer tudo que você está fazendo para ter a renda que você tem. E Deus quer te abençoar. E Deus só abençoa o generoso. Deus não abençoa o avarento, miserável. Não abençoa, porque Deus não é miserável. Ele não vai apoiar quem é assim. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é bondoso até para com os que são maus, não é? E ele diz aqui, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lá em Mateus tem uma passagem que ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha, irmão, quanta gente está condenando as pessoas por aí, por qualquer coisinha, qualquer errinho, né? Imagina, isso não é homem de Deus não, isso não é mulher de Deus não. Onde já se viu fazer uma coisa dessa, irmão? Esse direito de julgar pertence ao nosso Senhor. Seja misericordioso, pense na salvação das pessoas, acredite que o Senhor está trabalhando na mente, na vida e no coração dessa pessoa. Seja misericordioso, porque muitas vezes nós temos uma pressa tão grande de condenar alguém, mas o Senhor está da mesma forma ansioso para salvar essa pessoa.
Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltai-vos-ão. Olha, nós precisamos entender essa palavra aqui, não julgueis e não sereis julgados. Não é concordar com tudo quanto é coisa errada que a pessoa faz, não. Quando a pessoa estiver fazendo uma coisa errada, você tem mais que chegar e falar, isso aí está errado, isso aí não é de Deus. Não é apoiar a coisa errada, não, porque isso não é seguir o mandamento, não julgueis. Não julgar quando nós não sabemos as circunstâncias. Muitas vezes julgamos pela aparência. Nós não vemos o interior, não sabemos o que está acontecendo e de repente Deus está trabalhando naquela situação ali. Nós temos muita pressa de condenar, mas Deus tem pressa de salvar. Ah, mas eu não posso julgar. Pode, você pode sim. Paulo diz que nós devemos julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Quanto mais as coisas pertencentes aos nossos irmãos, nós temos que julgar assim. E lá no mesmo evangelho de João, Jesus está dizendo assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tem que julgar mesmo, irmão. Não pela aparência, não pelo que você vê exteriormente, mas pela reta justiça. Procura saber o que está acontecendo, procura saber por que aquilo está acontecendo antes de dar uma palavra final. Procura ser amoroso, misericordioso, para você se imitar o nosso Senhor, que é isso que ele está dizendo quando fala não julgueis e não sereis julgados, não julgar segundo a aparência. Soltai, soltar-vos-ão. Olha, ainda estou orando pelos pobres condenados do 8 de janeiro que caíram numa cilada. O Senhor vai abrir a porta da cela e vai soltar eles. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É aquela história, né? A pessoa vai pedir alguma coisa na sua casa, a pessoa passa necessidade, você vai lá e pega um pouquinho assim de arroz no fundo de um copo e dá para a pessoa. O que a pessoa vai fazer com isso, irmão? O que a pessoa faz com isso? Se você tem condições, vai lá e compra um saquinho de arroz e dá para a pessoa, que ela está passando fome, ela está pedindo porque ela está com fome. Leva um saquinho de arroz, mas se puder levar uma cesta básica, é melhor ainda. Espera, porque o celeiro celestial é rico e Deus vai te abençoar, vai te recompensar na mesma medida com que você abençoa as pessoas. Dá muito, recebe muito. Dá pouco, recebe pouco ou nada. E disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? É uma boa pergunta, porque está cheio de cego por aí guiando cego, né? Se eu não tenho entendimento, eu vou procurar entendimento com quem? Eu vou procurar entendimento com quem conhece, com quem tem conhecimento da palavra de Deus, com quem tem intimidade com Deus, irmão. Não com qualquer pessoa, é da minha religião, é da outra religião, não interessa a religião. Nós ouvimos o louvor aqui no início desse vídeo, a cantora dizendo, eu quero intimidade, não é religiosidade. E é isso que o Senhor espera de nós, a nossa atenção. O Criador do universo quer a sua atenção. O que mais você quer? Que privilégio maior você pode esperar de que o Senhor esteja esperando a sua atenção? Nós que somos pobres, pecadores, vermes, o Senhor quer a nossa atenção. Jesus diz, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Ou seja, nós temos que seguir as pisadas de nosso Senhor, seguir o exemplo que Ele nos deixou para que nós possamos fazer a obra que Ele também fez. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Quantas pessoas estão fazendo isso? Procurando pelo em ovo. Domingo, depois da escola dominical, estava conversando com a irmã Leonice, o pastor Lorival. A gente estava lembrando de algumas pessoas que passaram pela nossa vida. Interessante que as mesmas pessoas que tentaram me prejudicar, me derrubar, fizeram o mesmo com ele também. Interessante essa coincidência, né? E nós já nessa amizade que dura mais de 30 anos, graças a Deus, agora trabalhando juntos, servindo ao Senhor juntos, tem sido uma bênção, uma grande maravilha para nós, né? Mas eu fico analisando porque aquelas pessoas que nos acusavam de tanta coisa que nós nunca fizemos, e eles sim tinham a vida suja, tinham tanta porcaria na vida deles que precisavam acertar, e o que aconteceu? Não conseguiram atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, na minha, do meu amigo pastor Lorival,
porque ele também está abençoado e realizado, e eu estou aqui realizado, abençoado com uma história de vida tremenda, um testemunho tremendo do que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar disso. Eu tenho acompanhado também o livro de Daniel, Apocalipse. Olha, a gente precisa ficar atento, porque realmente são dias difíceis, e é isso que Jesus está dizendo. Porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. De repente a pessoa tem um cisquinho no olho e você está preocupado, né? Mas muitas vezes você está com uma coisa tapando o seu olho e você não enxerga. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Como é que ele vai enxergar? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Olha, quantas pessoas nos caluniaram, tentaram nos jogar para fora do caminho de Deus. Pessoas que levantaram falso testemunho, acusações graves para nos jogar fora da igreja. Para conseguir um título de um cargo humano, que não significa nada, porque sem a unção de Deus não significa nada, e fazendo coisa errada não tem unção de Deus. Deus não aprova esse tipo de situação. Mas a obra que ele tinha para fazer, ele fez, ele continua fazendo. Nós estamos felizes porque o Senhor realmente tem realizado a sua obra em nossa vida. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O que quer dizer isso? Não adianta você falar que é uma coisa quando você produz outro tipo de fruto. A gente está vendo, nós vemos o que você é, quem você é e o que você está fazendo. E Deus está vendo também. Se você não engana nós que somos homens, quanto mais a Deus. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A pessoa está falando aquilo que está dentro dela. Se ela fala é porque ela sente aquilo, ela vive aquilo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta ficar lá, ô Senhor, mas na prática você não vive aquilo. Não adianta pregar para os outros, se você é apenas um hipócrita, que não faz, que não obedece. Deus está vendo tudo, é com Ele que você vai ter que tratar, não é comigo. Não adianta se preocupar comigo. Ainda lembro que eu fui alguns anos atrás, em Morro Agudo, encontrei um irmão, né? Ele estava no estabelecimento dele, com uma garrafa de cerveja, e quando eu cheguei, comecei a conversar com ele, alegre, fazia muito tempo que eu não via ele disfarçando, empurrando o copo de cerveja para longe dele. Eu já tinha visto, ele não enganou a mim, quanto mais a Deus. Se enganar a mim, que diferença faz? Ele vai ter que tratar com Deus, não é comigo. Está escandalizando? É com Deus, não é comigo. Não sou eu que vou condenar nem salvar ele. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando ele fala da casa, ele está falando da vida, a vida da pessoa. Quando a pessoa ela não se entrega nas mãos de nosso Senhor, quando ele edifica a sua casa, tudo que ele faz é baseado na sua própria vida, estribado no seu próprio eu, ele está construindo uma casa sobre areia, que vai cair e vai ser grande a sua queda. Mas aquele homem que se firma na rocha dos séculos, o Senhor Jesus Cristo, a pedra sobre a qual foi edificada a igreja de nosso Senhor, a palavra de Deus,
Então, é aquele homem que pode vir a tempestade, pode vir a onda do mar, pode vir terremoto, a casa está firme, não se abala, porque está firme em nosso Senhor. Eu quero achar um tempo para me dedicar ao estudo, para falar sobre o anticristo, porque muita coisa envolve, né? Inclusive a morte do Papa, quem vai ser o próximo Papa, tudo isso influencia bastante. O arrebatamento, irmãos, está para acontecer. Jesus está voltando. A qualquer momento o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja preparado, esteja firme, porque aqueles que forem deixados para trás não vão ter outra oportunidade de ser arrebatados. Vai passar pelo governo do anticristo, vai ter que pagar com a vida, talvez até com a família, para perseverar na presença do Senhor. Orem pelo Brasil para o Senhor realmente derrubar essa potestade que quer nos escravizar. Orem por mim, porque eu estou orando por vocês. Orem pelo pastor Lorival. Peçam a Deus para lhe dar um pâncreas novo, para acabar o problema da diabetes. E para Deus continuar guardando o seu servo, um grande homem de Deus. Eu estou orando por vocês todo dia de manhã, pedindo a Deus que alcance vocês e realize a obra na vida de todos os irmãos. E que o Senhor salve aquelas pessoas, todas as pessoas, onde chegar essa palavra, onde nós tivermos influência. Que a palavra de Deus esteja em nossa boca. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fique com Deus.